Amém. Boa noite, irmãos, graças e paz. Eu queria começar agradecendo ao Senhor por esse momento, por todos esses anos, esses 2 anos conclusão do Rema, que foram muito importantes no meu ministério, na vida do meu pai, da minha família em geral. Queria agradecer muito também a todos os monitores, a toda a diretoria do Rema, queria agradecer de coração. Então, meu tema, ele é lei e graça. E eu queria começar dando o significado de cada um. Amém? Lei, conjunto de regras, mandamentos ou princípios que regulam o comportamento das pessoas dentro de uma sociedade ou religião. Graça, favor, bondade ou benefício concedido a alguém de forma imerecida. Amém? Irmãos, quando olhamos para o Antigo Testamento e para o Novo, vemos essa diferença entre essas alianças, entre a lei e a graça. Vemos que hoje vivemos a graça, que é algo superior à lei que vivemos no Antigo Testamento, mas não é algo que a gente deve negligenciar. Amém? Eu queria abrir em Romanos 3:20, prosseguindo para o tópico da origem da lei. Amém? Está escrito: porque ninguém será justificado diante deles pelas obras da lei, pois pela lei vem um plano e conhecimento do pecado. Amém? Quando a gente vai para a origem da lei, a gente vê ali como ela chega até a gente por meio de Moisés, vê que o povo está corrompido, vê muita corrupção entre o povo hebreu ali naquela época, vê eles adorando a outros deuses, vê a forma que o coração deles tinham corrompidos, e Deus vê essa necessidade de criar a lei. Amém? E a lei, ela mostrava o caráter de Deus, mostrava aquilo que Ele queria que o seu povo fizesse ou deixasse de fazer. Amém? Prosseguindo aqui, eu queria começar o próximo tópico, que é o propósito da lei. Amém? E eu queria abrir no livro de Gálatas 3:24 ao versículo 26. Está escrito: desse modo, a lei se tornou nosso guia para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas, tendo chegados à fé, já não estamos sujeitos a esse guia, pois todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Amém? Quando a gente lê esse versículo de Gálatas 3:24 a 26, a gente vê que a lei ela não era suficiente para salvar. Amém? A salvação ela não vem por esforço humano. Ela nos mostra o quanto somos dependentes de Deus e quanto nós precisávamos de salvação, que alguém viesse e salvasse a gente. Amém? Prosseguindo, o próximo tópico aqui, as limitações da lei. Queria voltar para Romanos agora no capítulo 3, versículo 23, e diz que porque todos pecaram estão destituídos da glória de Deus. Amém? Então a gente continua vendo ali que ninguém conseguiu cumprir essa questão de não pecar. E precisava de um grande sacrifício para salvar a humanidade. A gente vê que ao decorrer da história, antes de Cristo chegar aqui, e nós temos essa relação de intimidade com o Senhor, a gente percebe que a nossa relação com Deus, ela sempre foi muito distante, né? E a gente via que somente pela lei ela não podia salvar nem justificar a gente. Amém? Até para pedir perdão, a gente, no Antigo Testamento, como está escrito, a gente tinha que sacrificar algum animal. Amém? E, prosseguindo, o próximo tópico é a chegada da graça. Amém? Eu queria abrir agora em João 1:17. Amém? Está escrito: porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Amém? Jesus, quando ele vem, ele não vem para anular a lei, mas ele vem para cumprir a lei, como está escrito em Mateus 5:17. A graça é um favor imerecido, um presente, é uma salvação. Jesus foi feito maldito em nosso lugar e nos deu a vida eterna. Amém, irmãos? Quando temos esse entendimento, nós precisamos entender o valor da salvação, entender que Jesus, ele é Deus e que ele nos amou de uma maneira muito grande e nos salva a partir do momento em que ele é feito maldito em nosso lugar. Esse lugar de tormento, esse lugar de inferno era nosso.
E porque Ele amou a gente de tal maneira, Ele vem, o próprio Deus, Ele se entrega pela gente e nos dá o direito de salvação. Amém? Prosseguindo o próximo tópico, vivendo debaixo da graça. Queria abrir no capítulo 6, versículo 14 de Romanos. Está escrito: pois o pecado não terá domínio sobre vós, por não estar debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Então, um entendimento que nós precisamos ter é que a graça, ela não é exclusivamente apenas para nos salvar. Ela nos habilita a ter uma vida de santidade, uma vida de obediência ao Senhor. Ela nos habilita a ter uma vida de consagração maior ao Senhor. Ela nos faz ter esse entendimento. Amém? E eu queria citar Paulo, lá em Filipenses 4, versículo 10 ao 13. Antes de ler, eu queria falar um pouco do contexto que Paulo se encontrava naquela situação, né? Paulo escreve Filipenses, eu acho que os irmãos sabem que ele escreve dentro de uma prisão. E dentro dessa prisão existem algumas formas de tortura, nesse contexto, dessa época que ele estava preso. E uma dessas formas de tortura era a falta de higiene. E Paulo, naquele ambiente, ele tinha que fazer suas necessidades dentro da cela e eles só seriam limpados ali a partir do momento que cobrisse o joelho, mais ou menos. Naquela época, naquele contexto. E Paulo vai escrever, nessa situação, a seguinte, Filipenses 4, 10, 13, ele vai dizer: alegro-me muito no Senhor por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontrei. Sei passar necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito, enfrentando a escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Quando olhamos para Paulo e vemos o quão grande ele era cheio de Espírito, o quão grande ele era cheio de graça, nós temos como um objetivo chegar a esse nível. Nós temos que olhar para Paulo, nós temos que olhar para o Senhor e buscar esse nível de graça, esse nível de enchimento do Espírito em nossas vidas, amém? Porque é importante ser mais cheios do Espírito Santo, ser mais destituído das nossas vontades, dos nossos desejos e ser mais cheios, irmãos, porque eu acredito que a graça que estava presente dentro daquela cela com Paulo, ela está aqui presente hoje, amém? E para finalizar, eu queria falar algumas diferenças entre a lei e a graça. Amém? Na graça a gente via na lei, na verdade, a gente via muita interferência humana, né? Na graça, vemos que Cristo cumpre tudo por nós. Amém? A lei, ela nos revelava o pecado e mostrava a santidade de Deus, mas ela não tinha o poder de nos salvar. Já na graça é diferente, ela perdoa, nos salva, nos transforma e não muda completamente nossa vida, amém? Na lei, temos os princípios de Deus que mostram um caminho certo e errado, mas mesmo assim não nos justificam. E na graça nós temos favor imerecido de Deus através de Jesus. Amém? Queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus. É isso, amém.